o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Verdades Ocultas da Bíblia. Como vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim. Hoje nós iremos explorar uma história fantástica que se encontra nos registros dos textos ugaríticos. Exatamente. Falaremos acerca do mito de Adamu. O mito de Adamu conta-nos a história de um personagem que, sim, ele é central na mitologia ugarítica, porque ele é descrito como o protótipo divino do homem, do ser humano. O mito de Adamu oferece uma possibilidade fantástica de nós observarmos os simbolismos que estão envolvidos no contexto do Antigo Oriente Próximo quando diz respeito ao mito da criação do homem. Nós vamos ver como Adamu foi retratado nos textos ugaríticos, vamos ver o que ele representa e os paralelos bíblicos que nós conseguimos identificar, porque nós veremos que neste mito de Adamu nós encontraremos a árvore da vida, nós encontraremos um Deus serpente, nós encontraremos diversas questões que vão de encontro ao Gênesis bíblico. Primeiro, eu quero dar para vocês as nossas referências dentro dos textos ugaríticos. Lembre-se, os textos ugaríticos são mais antigos do que a Bíblia hebraica. Então, anote, por favor, as referências. KTU 1:100, KTU 1:107, 1 e 2, KTU 1:107, 32 ao 34, KTU 1:107, 39. Estas são as nossas referências dentro dos textos ugaríticos. Adamu, na mitologia ugarítica, não era um ser humano comum. Em sua essência primordial, ele foi concebido como uma divindade andrógina, um conceito que se desvia consideravelmente das narrativas tradicionais bíblicas acerca do primeiro homem, mas nós já encontramos este conceito na tradição indiana e na tradição persa. Essa representação encontra eco em diversos sistemas mitológicos que atribuem a primeira criação a um caráter de totalidade, ou seja, a representação da integração dos gêneros masculino e feminino. Essa natureza dual de Adamu é corroborada por fontes, como os escritos de Filo de Biblos, um autor fenício que descreveu os primeiros seres inteligentes da religião cananeia como possuindo gêneros combinados. Neste primeiro momento, no relato de Adamu, nós percebemos que nas suas características existe uma diferenciação do relato bíblico da criação de Adão. No que reside esta diferença? É que Adamu é um ser andrógeno, ou seja, nele residem os dois gêneros, masculino e feminino. Já no relato bíblico da criação ou formação de Adão, pela tradição teológica interpretativa no Ocidente, nós vemos claramente que Adão é feito como um varão, um homem. O que nós devemos deixar aqui como ponto de observação é que existe, dentro da própria tradição interpretativa bíblica, de que no livro do Gênesis, capítulos 1 e 2, na verdade estão falando ali de dois relatos distintos da criação. O primeiro relato
pode estar falando deste ser andrógeno, porque os fez, né, ou os fez macho e fêmea, e o capítulo 2 estaria falando especificamente de uma outra criação. Bom, isso não é um consenso. O consenso, majoritariamente dizendo, é que a Bíblia só fala de um relato da criação e que é apenas uma repetição por convenção do escriba ou do colegiado de escribas. Mas há sim pessoas que interpretam que, na verdade, os escribas estavam tentando reunir diversas tradições acerca da criação e tentando harmonizá-las ali, ok? Ainda falando acerca de Adamu, percebemos que a sua questão androgênica carrega um símbolo profundo. No contexto religioso de Ugarit, ela reflete uma harmonia primordial, um estado de plenitude e potencialidade que antecede a fragmentação do cosmos pela introdução do caos e da morte. A narrativa também, de certa forma, dialoga com a ideia de um mundo ordenado, sendo corrompido por forças rebeldes, porque é isso que nós encontraremos no relato acerca de Oron, um deus rebelde, que corrompe Adamu, corrompe-o com a morte, trazendo morte a ele. Esse tema ele é recorrente nas tradições do Antigo Oriente Próximo. O homem sendo corrompido por algo, o homem que vai ser morto, picado por uma serpente. Vou ler aqui para vocês um trecho de um texto ugarítico em tradução livre. Presta atenção. Quem está indo à terra por nós, para a vinha dos grandes deuses? O campeão foi exaltado. Eles deram a terra em sua mão. A testa de Adamu flui. A serpente deixou cair saliva. Ela o mordeu. Olhe a boca devoradora. Olhe as presas pungentes. Freneticamente, ele tentou soltar-se dela, mas a boca da serpente o travou. Ele não sabia como prender o mordedor, nem entendia como vencer o veneno. O veneno o preencheu. Sim, o destruidor se faz torcer nele. Os mitos ugaríticos irão nos dizer que quando Oron é rebaixado e vai para contaminar a árvore da vida, os deuses, a Assembleia Divina, envia Adamu. Adamu é enviado justamente para resgatar a árvore da vida nos mitos ugaríticos. Só que o pior acontece. Adamu é picado por Oron. O seu veneno preenche o seu corpo. Agora, Adamu está passível de morte, ou seja, ele pode morrer. Apesar de ser um tipo de protótipo do homem, um ser semidivino, mas ele está suscetível ao veneno da serpente. O pano de fundo do mito de Adamu é uma dramática disputa divina. Um dos personagens centrais dessa narrativa é o deus Oranu, ou Oron, uma figura ambígua que outrora compartilhou uma relação de proximidade com o deus supremo El, o deus supremo do panteão cananeu. Segundo as tábuas ugaríticas, Oranu era inicialmente um deus de alta hierarquia no panteão de El. Possivelmente, de acordo com alguns estudiosos, ele formava um tipo de dualidade com ele. Entretanto, ele foi rebaixado do panteão, o que os estudiosos vão chamar de uma queda divina. Se nós traçarmos paralelos com alguns outros mitos, poderíamos dizer que ele cobiçou a alta hierarquia, ou seja, ele poderia ter cobiçado o lugar de El. E por isso El teria o rebaixado. Os textos ugaríticos deixam claro que ele é rebaixado, ele é punido por causa da sua rebeldia. Oranu teria encontrado refúgio na árvore da vida, um símbolo de imortalidade e sustentação do cosmos.
Lembrando que também a árvore da vida é um dos símbolos da deusa Axerá. Ele se transforma em uma serpente gigantesca. Ele envenena os frutos da árvore da vida com a sua saliva, transformando-a em uma árvore de morte. Drama que os textos ugaríticos irão apresentar quando vai falar acerca que agora Adamu, ele morre, ele pode morrer, será desencadeado pelo deus Oron ou Oranu. É um deus rebelde que ele é rebaixado por El do panteão cananeu e ele então decide envenenar a árvore da vida. Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar agora. Curiosamente, Oron, se enroscando na árvore da vida e a envenenando, ele cometeu um ato que condenou até mesmo os deuses à perca da imortalidade e lançou o universo, a criação, o cosmos, em um estado de desordem. Os textos vão dizer, envolto em nevoeiro venenoso que obscurecia o sol. Ou seja, esse deus Oron ou Oranu, ele é rebaixado do panteão cananeu por El, e nesse sentido que ele é rebaixado por causa de sua rebeldia, ele então se aloja, se enrosca na árvore da vida, que também é um símbolo da deusa Axerá, a mãe divina, a mãe de todos os deuses, todas as divindades, toda a criação. Olha que interessante. Nós temos paralelos em diversas literaturas antigas desta história e histórias semelhantes. Você verá até figuras de serpentes enroladas em uma árvore no contexto do Antigo Egito. Se vocês quiserem que eu também fale sobre isso, coloca aqui na descrição nos comentários. Escreve assim, ó, serpente na árvore egípcia. A similaridade do paralelo bíblico, a serpente é responsável direta por desencadear o momento em que o homem estará diretamente sendo afetado para a perca também da sua imortalidade. Ou seja, é a serpente que precipita a queda do homem, na Bíblia hebraica por suas palavras, no contexto ugarítico por seu veneno que sai da sua boca. Na mitologia e teologia ugarítica, o veneno da serpente de Oranu é uma metáfora, mas é mais do que uma metáfora moral simplesmente. É um agente de destruição cósmica que corrompe a própria substância da vida e não somente a consciência do homem. Diante do caos instaurado por Oranu, o Conselho Divino se reuniu para buscar uma solução. A pergunta feita pelo Deus Supremo El ressoava: quem entre nós descerá à terra para restaurar a árvore da vida? Entre os deuses presentes, Adamu foi escolhido para esta tarefa. Empoderado com autoridade total sobre a terra, ele recebeu a missão de reverter os danos causados por Oranu. Um outro paralelo notável que nós percebemos entre o texto ugarítico e tradições antigas é justamente paralelos com o Enuma Elish, porque essa voz que ressoa no panteão do Deus Supremo é muito similar a quando Marduk ele é convocado para a batalha divina contra a serpente ou o dragão do caos, a Tiamat. É praticamente da mesma forma. Apesar de que Marduk, no Enuma Elish, ele é um tipo de criação dos deuses. Ele é também um deus, um ser divino. Mas ele é convocado para lutar contra a grande serpente. Assim como Adamu, ele é convocado. A diferença, é claro, é que Marduk, ele vence a Tiamat. Já Adamu, ele é picado. E também uma outra diferença é que no caso do Enuma Elish, há uma criação do homem.
o homem Lulu. Se nós fôssemos comparar, o Adão do Enuma Elish é Lulu. Beleza? Vamos continuar então o nosso estudo. A escolha de Adamu para essa missão é repleta de implicações e complexidades. Com uma figura divina com características humanas, é importante ressaltar isso. Uma figura divina com características humanas. Ele simbolizava a ponte entre os deuses e o mundo terreno. Essa conexão ganha relevância quando comparada à narrativa bíblica de Adão, a quem foi dada a responsabilidade de dominar a terra. Gênesis capítulo 1, versículos 28 a 30. Essa similaridade sugere que a história de Adamu pode ter influenciado as tradições bíblicas, seja direta ou por meio de trocas culturais no Antigo Levante. A jornada de Adamu o levou à árvore da vida e a ter a terra como seu domínio. O problema é que lá ele enfrentou a serpente, ele enfrenta Oranu. O texto ugarítico, como lido outrora, descreve este encontro com um lirismo sombrio. A testa de Adamu brilhava, mas a serpente lançou sua saliva mortal sobre ele. Tentou se livrar-se do ataque frenético, mas o veneno já o consumia. Sua força divina se esvaía, e ele se tornou como um menino que chora. O envenenamento de Adamu não foi apenas físico. Ele perde sua imortalidade, sua sabedoria e status divino. Tornou-se, assim, plenamente humano. Aqui vemos a conexão entre a narrativa ugarítica e também outras tradições do Antigo Oriente Próximo, como os mitos mesopotâmicos que descrevem a criação da humanidade a partir do barro misturado com sangue divino. Embora incapacitado pela serpente, Adamu desempenhou um papel crucial no processo de redenção do cosmos. Com a ajuda da deusa do sol, Xapesu, que possuía o poder de ressuscitar os mortos, ele contribuiu para a restauração do equilíbrio cósmico. Xapesu aparece como uma mediadora divina, ecoando figuras como Inanna, por exemplo, da mitologia suméria, que também atravessa os domínios da vida e da morte. O mito culmina com a transformação da árvore da morte em um símbolo de renovação, ou seja, ela volta a ser a árvore da vida, embora a imortalidade original jamais fosse completamente recuperada. Este ponto final da narrativa reforça um tema central na teologia e mitologia ugarítica, a coexistência do bem e do mal, da criação e da destruição, como forças inevitáveis na existência humana. A semelhança da mitologia persa com Gaiomardi, Atamu também, a partir de sua morte, é que os humanos, ou os primeiros humanos, passarão a ser gerados, de acordo com analistas e estudiosos dos textos ugaríticos. As similaridades entre Adamu e Adão não podem ser ignoradas. Ambos são figuras criadas para mediar entre o divino e o terreno. Inclusive, até mesmo na mitologia mesopotâmica, no Enuma Elish, Lulu, ele é criado para fazer o serviço dos deuses. Ambos enfrentam serpentes associados à morte, Adamu e Adão. E ambos são fundamentais à narrativa da queda e redenção, Adamu e Adão. No entanto, enquanto a teologia bíblica enfatiza o pecado de Adão, o mito ugarítico destaca o papel de forças cósmicas maiores acima de Adão, acima de Adamu, no destino humano. Além disso, elementos como a árvore da vida e a serpente venenosa também encontram paralelos em tradições judaicas posteriores, que associam a serpente, por exemplo, ao Leviatã, um monstro marinho mencionado em textos como o livro de Jó.
Nós também vemos a personificação de serpentes em outros textos ugaríticos, como também no ciclo de Baal e Iã. Ou seja, a serpente sempre será um símbolo do caos e da destruição em diversas literaturas antigas. A história de Adamu é uma de muitas narrativas que tentam explicar, na perspectiva folclórica, a origem da humanidade e a condição humana, sua mortalidade, sua luta contra o caos e sua conexão com o mundo divino, com o sagrado. O mito de Adamu nos convida a refletir como estas tradições antigas moldaram as nossas crenças e continuam a influenciar a nossa visão de mundo. Pois existem sim muitas pessoas que entendem que as mitologias acerca da criação, principalmente a mitologia bíblica, elas são literais e reais, que estão falando até de um ponto de vista científico, mas não. É apenas a perspectiva folclórica, mitológica, lendária, de como os homens do passado enxergavam de como poderia ser o início da humanidade, como o homem surgiu, como o homem foi criado, mas na perspectiva mitológica. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, meu amigo ateu e meu amigo agnóstico. Se você não crê em um Deus, para mim está tudo certo. Mas desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the